Aqueles que vão estar ouvindo esse devocional, né, assistindo, espero que Deus esteja falando ao seu coração, né, que a palavra do Senhor possa estar penetrando, né, no seu coração e fazendo assim toda a diferença, né, indo de encontro com as necessidades de cada um. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos em 1 João capítulo 2, para falar um pouco sobre um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus? Deus, ele quer que toda a raça humana tenha um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor com Ele. Esse é o desejo de Deus. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, que todos possam se aproximar dele, né, e ter esse relacionamento de amigo, né, um relacionamento de pai e filho. Então Deus espera isso. Mas nós vamos observar aqui alguns versículos da palavra de Deus sobre as instruções, o que nós precisamos fazer para ter esse relacionamento de amizade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, diz o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então nós podemos observar aqui alguns requisitos, né, para poder estarmos num relacionamento de amizade, um relacionamento de amor para com Deus. O versículo 3 é muito interessante quando o apóstolo João ele diz, e nisto sabemos que o conhecemos. Nisto sabemos que conhecemos o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, se guardarmos os seus mandamentos. Um dos requisitos que mostra que nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é sendo obediente, guardando os seus ensinamentos, a sua palavra. Então, isso está bem claro nas Sagradas Escrituras. O versículo 4, ele diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então não tem como as pessoas, como nós afirmarmos que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que temos Ele em nosso coração, se nós estivermos agindo em desobediência, se nós não estivermos guardando a sua palavra, os seus ensinamentos. Então não tem meio termos, não tem como nós afirmarmos algo se nós não seguirmos esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, de guardar a sua palavra. O versículo 5, ele diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que amamos, que estamos nele.
Nisso nós conhecemos que estamos nele, se guardarmos os seus mandamentos. Se formos obedientes à sua palavra. Então é algo que está bem claro nas Escrituras. Mas nós vemos pessoas, muitas vezes, falando que sentem que têm um relacionamento correto com Deus. E a gente sabe que a pessoa que tem um relacionamento com Deus não é aquela pessoa que sente. Não. Está bem claro, é aquela pessoa que guarda os seus ensinamentos. É aquela pessoa que está sendo obediente aos seus ensinamentos. Eles acreditam que o seu relacionamento com Deus substitui a necessidade de obediência, simplesmente por alguma experiência, simplesmente porque acredita que está sentindo que Deus está com ela. Mas os requisitos que a gente pode observar na palavra de Deus, é isso que o apóstolo João está falando na palavra do Senhor. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço o Senhor Jesus Cristo e não guarda os seus mandamentos, ele não está falando a verdade. É preciso seguirmos esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Há muitos aspectos da relação do cristão com Deus nas Escrituras. O propósito desse devocional é examinar alguns aspectos de um relacionamento com Deus e determinar que o nosso papel nessa relação com Deus é uma relação de amor. Uma relação de amor. Uma relação de um Deus que nos ama e que nós amamos o nosso Deus, o nosso Pai. Então é uma relação de amor. Recebemos o mandamento de amar a Deus. O próprio Jesus, ele falou isso em Mateus 22, o versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Uma relação de amor. Nós amamos a Deus, sabemos que Ele nos ama, mas nós temos que amar. E esse amar a Deus consiste em obediência. Não é simplesmente pelo fato de eu afirmar que eu sinto. Não é. É pelo fato de que eu estou obedecendo, de que eu estou seguindo esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esse amor deve ser baseado em nossa obediência. Isso está claro nas Sagradas Escrituras. João 14, versículo 15, de João 14, versículo 15, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O próprio Jesus, ele falou isso para os discípulos. Se eu digo que amo o Senhor, eu guardo os seus mandamentos, os seus ensinamentos, aquilo que ele tem ensinado nas Sagradas Escrituras. Então, o fato de amar a Deus não consiste em palavras, não consiste em afirmar apenas de boca. O próprio Jesus, ele disse, falando para os fariseus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é simplesmente em palavras, mas em obediência.
a falta de obediência constitui uma falta de amor da nossa parte. Se nós não estamos sendo obedientes a Deus, isso significa que nós não estamos amando ao nosso Deus. Isso é uma característica muito clara das Sagradas Escrituras, que nós devemos observar. O versículo 23 e 24 de João capítulo 14, versículo 23 e 24, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, isso está muito claro nas Escrituras. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o meu Pai o amará. O meu Pai o amará. O nosso Deus nos amará. O nosso Deus nos ama, porque guardamos os seus ensinamentos, porque guardamos a sua palavra. E Jesus, ele diz: e viremos para ele, e faremos nele morada. Então não é simplesmente um amor de palavras, não é simplesmente um amor de declarações sentimentais, não, é um amor de obediência, um amor de um servo que ama ao seu Senhor. E quando Deus sabe que nós o amamos, que Ele sabe que nós o amamos porque nós estamos guardando os seus ensinamentos, Ele também nos ama. Quem não me ama, o versículo 24 diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então é algo que a gente pode observar aqui, que Jesus está dizendo que quem não ama o Senhor Jesus, ele não guarda as palavras, ele não guarda os ensinamentos dele. Mas aquele que ama o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, ele guarda os seus ensinamentos. Então não tem como nós fugirmos desse princípio aqui da relação de amor, né, para com Deus. A falta de obediência constitui uma falta de amor da nossa parte. Se nós não obedecermos ao nosso Deus, nós estamos dizendo que não amamos. Então isso está claro na palavra de Deus. Espero que os amados irmãos continuem demonstrando esse amor para com Deus, mediante as Sagradas Escrituras, seguindo esses ensinamentos da palavra de Deus. Não tem como nós demonstrarmos esse amor de uma outra maneira, a não ser sendo obediente ao nosso Deus, sendo obediente aos ensinamentos do Senhor. E que Deus continue assim abençoando a vida de cada um dos amados irmãos, de todos aqueles que estarão assistindo esse devocional. Espero que a palavra de Deus fale ao seu coração e que você possa ser cada dia mais transformados pela palavra.